Graças ao Senhor por mais esta oportunidade. Segunda-feira de manhã nós temos essa comunhão com os irmãos que são comportores. E eu queria situar vocês com tudo que o Senhor está fazendo. Eu acredito que vocês já sabem, mas vale a pena nós nos localizarmos onde nós estamos, em que condição, em que situação as igrejas se encontram, né? Então, graças a Deus que nesses últimos 2, 3 anos o Senhor restaurou o entusiasmo, a excelência e a inclusão no nosso meio, e o Senhor iniciou tirando-nos todo aquele ambiente infantil do semelhante ao povo de Israel, da primeira geração que saiu do Egito, murmurações, queixas, críticas, não crendo na palavra de Moisés, e qualquer coisa que acontece, eles murmuravam contra Moisés, e entre eles só pensavam em si mesmo. Então, graças a Deus, o Senhor nos tirou daquela primeira situação. Isso é sinal de que nós paramos de dar voltas pelo deserto. Os 40 anos, né, que Deus fez com que esse povo da primeira geração desse voltas pelo deserto, e para que todos eles caiam no deserto. E Deus quer levantar uma nova geração, essa nova geração que crê na palavra do Senhor e crê na palavra dos profetas, que no caso era Moisés. E assim houve uma mudança de atitude, e assim ocorreu conosco. Nas igrejas hoje não tem mais aquele ambiente negativo, não tem mais aquele ambiente de indolência, de passividade, de apatia. Graças a Deus, os irmãos começaram a reagir, voltar a ter entusiasmo e paixão pelas coisas que o Senhor está fazendo, pelo propósito de Deus e pela igreja, pela vida da igreja, pela obra do Senhor. Portanto, irmãos, esse é um grande momento que o Senhor está nos tirando de dar voltas pelo deserto, isto é, Deus quer nos conduzir finalmente para possuir a boa terra de Canaã. E para nós a boa terra de Canaã, irmãos, é o repouso que ainda resta para o povo de Deus, e esse repouso é o milênio, é o reino milenar. E o Senhor quer agora nos introduzir para essa reta final. Quando eu me refiro à reta final, me refiro de parar de dar voltas pelo deserto e começarmos a avançar em direção ao reino milenar. E isso está havendo sinais evidentes de que nós estamos avançando. Através da palavra profética, através de tudo que o Senhor falou, desde o livro de Filipenses, depois o livro de Romanos, de 1 Coríntios, agora em 2 Coríntios, falando do ministério da nova aliança. Essa palavra profética, ao longo desses anos e meses, o Senhor tem nos feito avançar. E tudo que o Senhor falou está acontecendo. A obra do Senhor está seguindo adiante, com o Senhor próprio cooperando conosco e confirmando a palavra com sinais que nos seguem. Isso desde a pregação do Evangelho, né, por parte das igrejas, por meio de posso orar por você, até a comportagem que mudou de forma e mudou radicalmente. Houve uma revolução, né, no tocante à comportagem dinâmica, com relação à comportagem antiga, e o Senhor está começando a avançar com passos largos
e nós queremos orar ao Senhor de que isso seja apenas o início. E também o Expo Livro, o Senhor nos fez em rápidos, poucos meses, nós conseguimos as 3 carretas, e a nossa aqui do Sudeste está em Minas Gerais, e o Senhor já tem feito, né, grandes coisas por onde o Expo Livro passou, né? As autoridades estão tendo grande simpatia e cooperação para com o Expo Livro, e também o povo está conhecendo a obra do Senhor, os instrumentos que o Senhor tem para levar a obra adiante. E a igreja foi renovada com isso, e as igrejas, os irmãos estão muito alegres, estão com um novo ânimo, com uma nova esperança, uma nova expectativa. Isso tudo é muito bom. Sem eu falar do Bucafé, dos grupos familiares de cuidado mútuos, do Avança Jovem, ainda tem tantas outras coisas que o Senhor está usando para levar o seu povo adiante. Mas eu quero dizer para vocês, que diante dessa situação toda, eu queria lembrar vocês de que nós não somos um grupo grande, de multidões, de massa, de milhares de membros ou milhões de membros. Milhares nós temos, mas milhões de membros. E para cumprir essa comissão que Deus nos encarregou de pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, de levantar igrejas, né, por toda essa terra que o Senhor nos confiou, principalmente preparando o deserto para que a volta do Senhor possa ser possível, e também preparar o filho varão, para o surgimento do filho varão, para que os vencedores, né, surjam da vida da igreja onde nós estamos vivendo. Então, para essa missão, não é, nós nos sentimos tão pequenos, nós nos sentimos como nós, com pouco número de pessoas, temos esse alcance que o Senhor precisa que tenha. Então, graças ao Senhor, que o Senhor nos deu uma palavra, de que nós somos um pequenino rebanho, mas agradou ao Deus Pai, nos dar o seu reino. Então, não importa se somos numerosos, se somos pequenos, mas importa é que o Senhor quer nos usar. E por que nós, que somos tão pequenos, por exemplo, na última Expo Cristã, lá em São Paulo, né, aqueles grandes grupos não apareceram, e nós acabamos aparecendo, né? Todos começaram a admirar quem são vocês, né? Vocês fizeram diferença, vocês foram, né, deram um tom para essa Expo Cristã, e por todo canto havia irmãos com a camisa "Posso orar por você", orando pelas pessoas. Não, eu acredito que não houve uma pessoa sequer que não foi abordado daquelas 100 mil pessoas que passaram pela feira. Portanto, irmãos, e os comportores dinâmicos ali atuando com muito vigor, né? E nós passamos mais de 2.700 livros em poucos 3 dias e meio, né? Então o Senhor está conosco, nós somos em pouco número, mas o que fazemos, irmãos, está influenciando a sociedade. Portanto, não olhe para número, com quem está a presença do Senhor. Por que isso, irmãos? É que nesses últimos anos, 3 anos, nós conseguimos engajar mais ainda os irmãos. Quando restaurou-se o entusiasmo, a paixão pela visão, pelo encargo do Senhor, pelo propósito, pela comissão que o Senhor nos deu, começamos a ter um grupo de pessoas engajadas por esse propósito. E não só engajadas, mas comprometidas. E ainda mais, somos focados. Todos nós temos um só foco. E isso está fazendo diferença, irmãos. Nós somos poucos, mas nós somos uma força, temos um potencial muito grande, de que um grande grupo de massas não teria. Então, é porque todos nós estamos seguindo a palavra profética.
né? Então, o Senhor, pelo menos me deu uma ilustração. A nação de Israel é pequenininha, mas ela é poderosa, ela tem um potencial grande. Por quê? Porque todos ali são engajados pela causa, né, dos judeus, e são comprometidos e focados. E cada um eles se sentem soldado, né? Não importa qual é a profissão deles, mas a profissão verdadeira deles é ser soldado de Israel. Então, irmãos, assim como nós estamos sendo preparados para isso, somos soldados do Senhor, né? Então o Senhor quer nos usar, embora pequeno em número, mas o Senhor nos deu, né, ferramenta, e o Senhor está cooperando conosco, falando a palavra profética, e está confirmando essa palavra com muitos sinais. A colportagem, a pregação do Evangelho por parte dos irmãos das igrejas, usando Posso Orar por Você, e também os colportores dinâmicos que estão fazendo esse trabalho, tem trazido para nós inúmeros testemunhos de que o Senhor é conosco. Milagres e sinais e prodígios estão nos acompanhando. Por isso, irmãos, vamos aproveitar esse momento também para esta região 6, nós nos firmarmos mais ainda com relação à colportagem, já que vocês são colportores, não é isso? Então, irmãos, os colportores, a maneira tradicional, a maneira que nós sempre fomos aperfeiçoados no passado, já não é mais suficiente. Deus quer mudar, né, a nossa cabeça. Eu temo que aqui como em Foz do Iguaçu, o irmão Reinaldo, né, e também o irmão Ami, foram os dois que lutaram muito para promover a colportagem, né? Eu conheço todo o esforço que o Reinaldo fez, inclusive promovendo e levantando cada um de vocês na colportagem. E nós também sabemos na colportagem, vocês são, na verdade, os precursores, vocês foram, né, os primeiros a saírem pela fé e para trabalhar na colportagem. Mas nós também sabemos a dificuldade que se tinha, né, com relação à colportagem tradicional, e a dificuldade dos irmãos que coordenam vocês, preocupados também com suprimento financeiro, recursos para famílias de vocês. Mas, irmãos, graças ao Senhor, isso tudo mudou, né? Desde que o Senhor usou um pequeno grupo de jovens. Já falamos isso várias vezes, mas eu acho que vale a pena repetir. O irmão Douglas, de Osasco, reunia um grupo de jovens para cuidar do irmão Dong, cuidar da saúde do irmão Dong. Então eles revezavam para cuidar durante o dia e também durante a noite. Algum deles sempre dormia com o irmão Dong, né, para o que ele precisar durante a noite por causa da sua saúde. E eles tiveram essa proximidade com o profeta, né, com o irmão que o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava levando, né, toda a direção para a igreja, para a obra, e eles passaram a conhecer o profeta, crer na palavra do profeta e ser simples e obediente e crer de que o Senhor usa o irmão para falar a palavra de Deus. Nessa simplicidade, eles aprenderam em crer até no impossível. Aí o irmão Dong, um dia desse, falou: vocês, a partir de agora, vocês são um PAC de colportores, posto avançado de colportores. Aí eles falaram: mas nem colportores nós somos. Então eles creram na palavra, eles começaram a orar, eles começaram a buscar diante do Senhor: Senhor, qual é o caminho para que o Senhor confirme a palavra do profeta? E eles, com muita luta, muita busca, irmãos, levaram muito a sério, e o Senhor abriu esse caminho da colportagem dinâmica.
Eles sequer sabiam, mas o Senhor deu para eles esse caminho de orar pelas pessoas. E na verdade a gente não estava nem dando ênfase para isso. Mas quando nós percebemos que essa abordagem veio de Deus, essa abordagem foi dada pelo Espírito, e as pessoas se abriam para oração. Quem que não precisa de oração? E logo em seguida, eu paro um pouquinho, abro um parênteses, logo em seguida os irmãos da igreja em Niterói perceberam essa preciosidade, e eles então confeccionaram a camisa "Posso orar por você". E com isso nós promovemos isso a todas as igrejas, e as igrejas também passaram a ter essa experiência de sair às ruas e orar com as pessoas. Então, voltando de novo para os colportores. Então, essa maneira, irmãos, primeiro, o Senhor deu esse caminho de abordagem que é excelente. Mas por quê? Porque a mão do Senhor está aí. Não queira você inventar uma técnica, não é técnica, é a mão do Senhor. O Senhor falou, vai por aqui, eles foram, né? Então o que aconteceu? Eles começaram a levar muito a sério, muita dedicação, muita oração, eles não sabiam fazer nada disso. Irmãos, eles começaram a chegar num nível, equipe de 5 pessoas, liderado por Douglas. É importante essa liderança. E, irmãos, eles começaram a chegar num nível de distribuição de livros por dia, de 50 livros por pessoa. Isto é, eles começaram a ver a importância do alimento diário no formato antigo. Então, eles estavam distribuindo 20 kits e mais 10 alimentos diários. Então, esse era o padrão de distribuição. 20 kits, que significam 40 livros, certo? E mais 10 alimentos diários. Então, eram 50 livros. Esse é o padrão da distribuição deles. Porque eles acreditavam que a palavra atual, profética, pode fazer diferença. Então, não só trabalhavam com kits, mas também trabalhavam com alimento diário. E dessa forma, irmãos, o Senhor abençoou muito eles. Aí começou uma revolução no meio dos colportores, né? Enquanto que um colportor tradicional não consegue, talvez, distribuir 50 livros em um mês, eles estavam distribuindo em um dia, né? E o Senhor começou a ver que esse é o caminho. Então, nós, começamos, irmãos, a dar atenção para essa equipe de Douglas e começamos a promover, começamos a mostrar para os irmãos que trabalhavam na colportagem de uma maneira tradicional, precisamos todos mudar a nossa cabeça. Eu sei que a coisa mais difícil é a mudança. E vocês aqui têm muitos colportores à moda antiga. E essa mudança da moda antiga para a colportagem dinâmica, irmãos, é a coisa mais difícil, porque vocês são muito resistentes à mudança, muito resistentes a mudar a cabeça. Isso faz com que vocês não tenham sucesso, tá? Então eu sei que, graças a Deus, pouco a pouco, um por um, vocês estão começando a perceber que esse é o caminho, né? Mas eu ainda temo que haja cabeça com a mente velha, não consegue mudar, né? Muita resistência. Então, irmãos, eu aproveito essa reunião, já que o Maurício me convidou aqui para dar essa palavra para vocês. Eu quero aproveitar, irmãos, vamos nos renovar. Deixar a nossa maneira velha para trás e seja como esse grupo, né, de jovens cuidadores de irmãos, seja simples quanto eles. Seja simples no sentido de que, já que o Senhor falou, esse é um caminho, Senhor, renova a minha cabeça. Eu não quero ficar resistente a isso. Eu quero também, né, ser como um papel em branco. Senhor, começa tudo de novo comigo. Irmãos, se você não fizer isso, você não consegue trabalhar bem nesse novo formato de comportagem dinâmica. E agora, irmãos, há necessidade de vocês mudarem a cabeça de vocês, renovarem a mente. Também há necessidade de vocês perceberem que um colportor vocês não podem ter a cabeça de um funcionário, de um
de um empregado assalariado que recebe no final do mês, né, vendo olerite, né, tanto. Irmãos, vocês precisam saber que vocês são donos do negócio. Um empregado, hoje estou com dor de dente, tira uma licença com o médico lá, eu não vou trabalhar. Mas um dono do negócio, se ele não for, o negócio dele vai embora. Então, irmãos, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Então, essa equipe de Douglas, eu vejo, irmãos, o Douglas não descansa. Ele pega a equipe toda, todo dia está ali encorajando, porque ele sabe que um dia que alguém da equipe dele se distrair na sua mente, aquele dia ele não consegue distribuir o livro que tem que ser distribuído. Irmãos, é uma coisa impressionante, é todo dia uma luta, todo dia muito empenho. Não pensa que não, ele descobriu uma fórmula, então aí não, é muito empenho, muita dedicação. Faça sol, faça chuva, um dono do negócio tem que abrir loja. Faça sol, faça chuva, você comportou que esse é um negócio seu, na verdade é um negócio do Pai. Você não pode dizer, hoje eu não vou porque não estou me sentindo bem. Então, assim, é uma coisa séria que você tem que fazer. Então, esse espírito fez com que essa equipe Douglas desse certo. Então, irmãos, eu queria encorajar vocês. Não tenha espírito de funcionário, não tenha espírito de empregado, né? Não tenha espírito de que, hoje estou cansado, não vou, hoje está frio, não vou, hoje está muito sol, não vou, não é isso? Hoje vou ficar em casa, vou fazer supermercado, vou fazer, né, tal. Irmãos, esse espírito não vai fazer de você um comportor dinâmico. Precisamos mudar nossa cabeça. Amém. Precisamos levar a sério, irmãos. Amém. Esse é o negócio do Senhor. Amém. Tanto é que essa equipe de Douglas, irmãos, eles são tão sérios, mesmo alcançando facilmente o padrão de 50 livros por dia, irmãos, cada um, eles não descansam em aperfeiçoar-se a si mesmos. Você sabe quanto eles estão colocando como meta cada dia para eles? O dobro. Eles estão distribuindo 100 livros por dia. Se 50 já era difícil para vocês, eles estão chegando a 100 todos os dias. Cada um. Duplicando a produção. Irmãos, e eles sabem muito bem que o dia que estiverem com a cabeça em outro lugar, o Senhor não abençoa. Não é técnica, é foco no Senhor, foco no encargo do Senhor, foco na palavra profética, crer na palavra dos profetas e assim trabalhar. Irmãos, o Senhor está abençoando a eles, e eu acredito que o Senhor também está abençoando muitas equipes que foram montadas. Nós pedimos para montar pelo menos no Brasil todo 25 equipes de comportagem dinâmica, para nós termos um volume, né, de distribuição. Graças ao Senhor estão se formando, acredito, perto já de 30 equipes de comportores. Todavia, ainda vejo a dificuldade de se montar a equipe, né? Alguns conseguem ter 2, 3, né, para trabalhar com ele. Irmãos, o ideal seria uma equipe de 5. Né, para que um líder e tal. Portanto, eu ainda sinto um pouco de dificuldade de renovação de quadro aqui, porque o SEAP não tem mais aqui. E vocês precisam recrutar outras pessoas novas para esse trabalho. Eu vou dizer para vocês, irmãos, se vocês trabalharem realmente sério, como donos do negócio, muitos irmãos, desculpem me dizer, irmãos, ganham um salário de R$800, R$1.000, Vou dizer uma coisa, essa comportagem dinâmica vai duplicar o seu salário, ou triplicar o seu salário. Por que não trazer essa mão de obra para trabalhar para o Senhor? Então vocês também vão ser responsáveis. Eu espero que futuramente vocês tenham como gerar, né, novos, porque todo lugar que tem SEAP hoje estão com um foco de, no final de uma turma, pelo menos ter gerado uma equipe de comportadores dinâmicos a 2 equipes. Imagina, cada ano que passa, se um SEAP produzir uma equipe, 2 equipes, imagina, daqui a 5 anos nós vamos ter mais 10 equipes, ou mais 5 equipes, ou 10 equipes de cada SEAP. E, irmãos, aqui, infelizmente, não tem mais SEAP,
Mas vocês não podem deixar isso barato, vocês têm que buscar essas pessoas, vocês se aperfeiçoarem. Que tal? Tem muita gente aí parada, muita gente boa, é só aperfeiçoar, só você, né, trazer perto de você, não é isso? Mostrar para ele, ele vai agradecer você depois, ele vai poder ter condições de casar-se, vai ter condições de formar uma família e viver dignamente. Embora o nosso foco não é ganhar dinheiro, nosso foco não é resolver nosso problema financeiro, mas consequentemente o Senhor vai resolver nosso problema financeiro. Não precisaremos, irmãos, mais de subsídio de ninguém, nós vamos viver dignamente, vamos ter nosso carrinho. Acredita ou não? Então essa manhã eu queria encorajar isso e encorajar vocês. Vocês que deram exemplo para toda a América do Sul de comportagem, né? Da primeira comportagem. E vocês agora precisam dar exemplo para todo o Brasil dessa comportagem dinâmica. Que tal? Porque potencial vocês têm. É só mudar a cabeça, renovar a cabeça. E começa a recrutar mais pessoas. Fernando, você precisa recrutar mais, pelo menos 2 jovens. É ou não é? Formar uma equipe boa de 5. Vamos trabalhar nesse sentido. E ainda mais, irmãos, essa última palavra que o Senhor está nos revelando, irmãos, ninguém falou sobre isso no passado. Ninguém. Nenhum estudioso da Bíblia falou sobre isso. Tantas vezes que a gente lê na Bíblia que o Senhor quer nos levar à sua glória. E a gente sempre pensava que levar para a sua glória, um dia nós entramos na glória, na luz da glória do Senhor. Mas não é tão simples assim. O Senhor projetou para colocar o homem dentro de si. Quem tem essa palavra, irmãos? Ninguém tem essa palavra. O Senhor está dando para nós. E você, através da comportagem dinâmica, você vai levar essa grande revelação para todos os filhos de Deus. Entende? Então, irmãos, nós estamos vendo o pico da revelação. Ninguém viu até agora. Podem ter chegado perto, mas ninguém viu. Mas está tão evidente em João 14, não está tão evidente? Eu vou preparar-vos lugar. E que lugar é esse? Para que quando eu for preparar-vos lugar, e voltarei para vós outros, e vos levarei para mim mesmo. Ué, para mim mesmo aonde? Para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, essa visão, embora nós tenhamos lido, falado, dado mensagem sobre isso, mas nós não vimos o âmago disso. O âmago disso é que Deus quer nos receber nele mesmo. Não é nos introduzir numa luz, que é uma coisa alheia de Deus. Não, Ele quer nos receber para dentro dele mesmo. Irmão, que privilégio! Qual criatura tem esse privilégio de ser associado para dentro de Deus? Me diga, qual? Qual dos anjos? Qual dos anjos Deus disse jamais? Tu és o meu filho. Né? Qual dos anjos? Ninguém. Nós estamos tendo esse privilégio e o homem não viu. Durante tantos anos, estudiosos da Bíblia não viram isso. Irmãos, nós estamos vendo de primeira mão. Não é de segunda mão, primeira mão. Irmão, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor para poder Deus de fato nos levar para dentro dele. Você vai dizer, não, peraí Pedro, você está exagerando. Que negócio é esse de Deus sendo Deus? Como é que ele pode inserir um homem dentro dele? Se você não acredita, ele já inseriu um. Ou não? Senão você não acredita na Bíblia. Já não tem um homem inserido em Deus? É Jesus. Jesus, o primeiro homem. Deus já o glorificou. Deus o
admitiu para dentro dele, não é? No dia da ressurreição, em Atos 13:33, e segundo o Salmo, diz assim: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Um homem foi gerado um filho de Deus, mas não filho unigênito de Deus, porque Jesus já era, o filho já era, mas foi gerado o filho primogênito de Deus como homem. Irmãos, um homem foi gerado filho de Deus no dia da ressurreição de Jesus. Então, hoje, esse filho que voltou para o Pai, que estava no Pai, e hoje voltou para o Pai com a humanidade, está preparando o lugar para nos levar todos para dentro da glória de Deus. Para dentro de Deus. Irmãos, essa visão é a visão mais elevada de toda a Bíblia. E você viu isso, você ouviu isso nesse final de semana. Irmão, que privilégio. Portanto, irmão, não vamos trabalhar como se fosse promover um produto qualquer. Não estamos promovendo um par de sapatos, estamos promovendo um par de calças de camisa, não estamos aqui. Nós estamos promovendo essa palavra capaz de levar as pessoas a se prepararem para poder ser admitidos para dentro de Deus, de sermos glorificados. Como eu disse ontem à noite em Itaúna, para ser glorificado em Deus santo, em Deus que é luz, em Deus que é amor, em Deus que é justo, em Deus que é a própria verdade, a realidade, Ele não pode nos receber de qualquer jeito. Vocês me entendem? Então, de um lado, nós temos o pico da revelação de Deus, no esboço geral do plano de Deus, no plano macroeconômico, e por outro lado nós temos no seu plano microeconômico. O que é microeconômico? Ele é para Deus trabalhar para chegar na visão da macroeconômico. Então, Deus é santo, como vai receber você que não tem a total santidade para dentro de Deus? Então, no plano microeconômico de Deus, tem o quê? Tem a palavra profética, tem a vida da igreja, visa o quê? Visa trabalhar o processo de santificação em você e em mim, não é? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Imagina, eu não fui santificado totalmente e ser inserido em Deus que é santo. O que vai acontecer? Vai ser no mínimo expelido, no mínimo rejeitado. Experimenta colocar um corpo estranho no seu organismo. O que o seu organismo vai fazer? Vai expulsar, vai rejeitar, é ou não é? Então, irmãos, nós, no plano microeconômico, nós continuamos a precisar da vida da igreja, da palavra profética, não é isso? Precisamos viver pela vontade do Senhor, para nós passarmos por esse processo de santificação e também de glorificação, que é ser inseridos em Deus. E não só a santificação, eu disse há pouco, Deus é luz. Como é que nós vamos ser introduzidos em Deus se há ainda um pouco de trevas em nós? E quando falam em trevas, está referindo-se aos pecados, às impurezas, não é isso? A injustiça em nós. Quem aqui diz eu não tenho injustiça? Em 1 João, se alguém diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso, né? Nós precisamos todos os dias ir na luz do Senhor, para o Senhor nos iluminar e confessar os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, não é? Então Deus é luz, visa nos purificar e visa nos fazer justos.
E no caminho da justiça, Deus só vai te receber para dentro dele mesmo quando naquele dia você tiver uma veste de justiça. Por um lado, Deus te justificou pela fé em Jesus, é ou não é? Você foi justificado pela fé em Jesus. Mas por outro lado, para ser inserido em Deus, você precisa bordar a segunda veste. Salmo 45 fala de dois vestidos. O primeiro vestido é aquela moça que foi escolhida pelo rei. Nós somos escolhidos pelo rei. Nós estávamos na rua, comuns, não é isso? E um dia Deus nos escolheu. Aleluia. E nos levou para o seu palácio. Onde que é o palácio? É a vida da igreja. Só que para trazer para a sua casa, Deus já precisa ter nos colocado uma roupa. Essa primeira roupa é a justificação pela fé. É Cristo com a nossa justiça, temos aquela primeira roupa, recamada de ouro. Nós, pela fé, Deus nos deu a sua vida, nos deu a sua natureza, nós temos uma veste recamada de ouro da natureza de Deus, para podermos viver no palácio. Mas você foi introduzido no palácio, uma moça como você, desculpe os varões, vocês todos são essa moça que Deus, até o Dedé, viu Dedé? Todos nós somos essa princesa escolhida pelo Senhor para casar-se com o rei. É ou não é? Então, enquanto você está vivendo a vida da igreja, Deus está preparando o seu casamento com o rei. Para o casamento com o rei, vamos ver Salmo 45, vai. Eu estava querendo ser mais rápido, mas vamos lá. 45. Versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Irmãos, você é formoso dentro do palácio, na vida da igreja. Vocês todos são bonitos. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele, como a justiça de Deus, vestiu você. Né? Ninguém tem defeito. A justiça que Cristo, né, Deus preparou, que é Cristo, né, se tornou a nossa vestidura recamada de ouro. Então essa é a primeira veste para nós vivemos no palácio. Só que a filha do rei aqui não é filha nascida do rei, é a filha, de um lado é a filha, né, nós somos, claro, regenerados pelo rei, mas nós somos a filha escolhida pelo pai, pelo rei, certo? Deus quer casar-nos com o seu filho, Cordeiro de Deus. Então, nós estamos na vida da igreja para preparar-nos para o dia do casamento, para as bodas do Cordeiro. Então, versículo 14: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Irmãos, nós seremos, né, conduzidos um dia perante o rei para o casamento. Só que para esse casamento, precisamos ter a segunda veste. Essa segunda veste é a roupagens bordadas. Bordadas significa que você precisa bordar a sua roupa com atos de justiça. Você
tem que viver uma vida de acordo com a justiça de Deus. Por isso, irmão, o ministério do Novo Testamento também é o ministério da justiça, tá? E lá em Apocalipse 19, dá uma olhada. Versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você mesmo precisa produzir uma vida de justiça. Enquanto você viver no Espírito, sob o governo do Senhor em você, todos os seus atos serão atos de justiça. E esses atos de justiça serão como bordagem que você está fazendo no seu vestido. E um dia, toda justiça será bordada em você, você poderá ser recebido para dentro do Pai justo, Pai que é luz. Deus é luz. Vocês estão entendendo? Versículo 13 também. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, que é o nosso Senhor. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Branco e puro. Portanto, irmãos, o processo de sermos levados para dentro de Deus Pai, não é simples. Na visão do esboço do plano de Deus é simples, mas o trabalhar disso exige tempo, exige que Deus trabalhe em nós na vida da igreja. Vocês, comportores, nas ruas, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão precisar de muita perseverança, resiliência. Quando as coisas não saem, não estão indo bem, não é isso? Vocês precisam de encorajamento. É nessas horas que a sua veste vai sendo bordada, sabia? Você depende do Senhor, você vive na presença do Senhor e as coisas começam a fluir novamente. Quando as coisas começam a fluir e você aprendeu lições, não é pela sua justiça, é pelo próprio Senhor em você, para praticar atos de justiça. Assim, irmãos, nós não teremos problema com a luz, não teremos problema com a justiça. Quando nós nos aproximarmos a Deus, sermos colocados para dentro de Deus que é luz, a luz pode bater em nós, não terá mancha nenhuma, graças a Deus. Porque a luz revela todas as trevas, não revela? Revela tudo que tem problema com a justiça. Mas graças a Deus, irmão, nós vamos ser trabalhados um dia, vamos ter essa segunda veste. Tendo essa segunda veste resplandecente e pura, não precisamos temer, Deus é luz. Podemos ser recebidos para dentro dele. Mas por outro lado, Deus é amor. Como é que faz? Como é que nós vamos ser recebidos para dentro de Deus que é amor, se hoje a gente tem desavença entre nós, a gente olha torto um para o outro, às vezes chega até ódio de algum irmão. Irmãos, como você vai dizer que ama a Deus, que você não vê, e você odeia a um irmão que você vê? Não é? Então Deus é amor, e o mandamento antigo e o novo mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, irmãos, vocês veem que tem tantos obstáculos ainda para nós vencermos. Falar que nós vamos ser
colocado para dentro do Pai, é fácil. Mas, irmãos, o processo que leva a isso, irmãos, é demorado. Por isso, irmãos, precisamos de perseverança. É por isso que em Colossenses 1, quando fala da glória, Colossenses 1, dá uma olhada. Colossenses 1, versículo... Eu vou ler desde o versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Deus está começando a nos dar isso, irmãos. Você está começando a conhecer Deus melhor e a sua vontade, a fim de viverdes, porque isso vai afetar agora no seu viver, vai ou não vai? Você tendo a visão correta, o seu viver também muda, né? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, é onde eu quero chegar, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, ainda com alegria, dando graças ao Pai que vocês idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Estão vendo? A Bíblia está se abrindo para nós. As peças de quebra-cabeça estão se juntando. A Bíblia está ficando o quê? Um livro aberto para nós. Ainda que tenha muita coisa ainda para Deus revelar, mas, irmãos, pelo menos nós estamos conseguindo entender, começando a ter o pleno conhecimento de Deus. Meu irmão, a força da sua glória visa nos levar para dentro de Deus. Toda vez que você fala em glória agora, você pensa na glorificação. A glorificação é Deus inserir o homem dentro dele. Então, a força da sua glória, irmãos, visa trabalhar com que você possa um dia ser inserido para dentro dele. Você ainda tem muitos obstáculos para vencer, para ser inserido dentro dele. Você ainda tem falta de santidade, você ainda tem falta de amor, você ainda tem falta de tantas coisas, da luz. Então, mas, irmãos, a força da sua glória está nos levando nessa direção. Por isso, irmãos, nós precisamos de toda perseverança e longanimidade. Perseverança e longanimidade. Principalmente vocês, comportores, precisam de perseverança e longanimidade. Um dia após outro, não desanime. Não é isso? Porque o que vocês estão fazendo será lembrado por Deus Pai. Porque o que vocês estão falando, vocês estão espalhando a palavra escrita, o evangelho do reino. Portanto, irmãos, não desistam enquanto vocês não chegarem no nível que Deus quer que vocês cheguem, né? Porque vocês estão fazendo as pessoas conhecerem essa verdade, irmãos. Mais pessoas precisam conhecer essa verdade. E nós precisamos levar o maior número de pessoas possível no reino milenar, já tendo essa realidade. Bom, eu falei, né, em João 13, lembra de João 13? Finalzinho, né, ele diz assim: novo mandamento, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Quer dizer, se não tiver amor, não tiver realidade do amor, vocês não poderão ser inseridos em Deus, porque Deus é amor, né? E no capítulo 15 de João, não é isso? Versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois
meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor quer trabalhar em nós na questão do amor. E mais um item, eu não estou podendo aprofundar em nenhum desses itens. Eu já falei na conferência em Brasília, falei na conferência em São Paulo, e depois nas conferências regionais subsequentes eu fui aprofundando. Se vocês tiverem, né, assim, tempo, né, procurem ouvir aquelas mensagens tem que ouvir com atenção. Não adianta ouvir por ouvir, dirigindo, fazendo outras coisas, né? Tem que ouvir com atenção. Aí, irmãos, nós precisamos prosseguir, ter a realidade, vou repetir, né, ter a realidade do... Comecei com o quê? Tem a realidade de que Deus é amor, Deus é luz, não é isso? Da justiça. Tem a realidade da santidade, que eu comecei, não é isso? Com a santidade. Tem a realidade do amor, ágape de Deus, certo? E agora ainda preciso falar, então tem a realidade da unidade, porque Deus não conhece outra coisa senão unidade. Nele só tem unidade. O Pai e o Filho são um, né? Só tem unidade. Nele não há divisão, tá? Então por isso ele quer que a gente se ame e seja aperfeiçoado na unidade, na igreja, na vida da igreja. Não é unidade humana, mas é uma unidade que Deus, né, é em si mesmo. Portanto, irmãos, nós temos que louvar o Senhor por essa visão que o Senhor abriu para nós. Tem muita coisa ainda para fazer, mas, por outro lado, não se preocupe. Como é que nós vamos conseguir entrar nessas coisas tão profundas? Como é que nós vamos ter a realidade dessas coisas? Parece ser impossível para nós. Mas, irmãos, aqui é muito claro, eu não tenho tempo para ler para vocês. Leia João 14, 15, 16, 17. Vocês vão perceber que é pela palavra profética nós vamos sendo aperfeiçoados. Seja simples, creia na palavra, pratique a palavra, simples, obediente, você vai chegar lá. De glória em glória você será inserido para dentro de Deus, né? Então não faça disso, puxa, como é que eu vou chegar lá? Graças a Deus, com simplicidade. Vamos seguir os passos do rebanho, não é isso? Eu tenho falado para os irmãos, alguns irmãos e irmãs falam, mas será que eu vou ser vencedor? Será que eu vou conseguir ser vencedora? Né? Eu falei, é muito simples, ser vencedor não é ser super-homem, não. Ser vencedor, irmãos, é ser simples, praticando a palavra, seguindo os passos do rebanho, não é isso? Tudo que o Senhor falar, digo sim, amém, pratico. É assim que eu vou ser vencedor, né? Tá? Então, estou encorajando vocês. Muito bem, irmãos, por fim, né, eu quero ler com vocês Hebreus 6. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação.
ainda que falamos desta maneira. Irmãos, tudo isso é com relação à salvação. E a salvação é mais do que você pensava, certo? Porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho, não é injusto de ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Eu falo isso para os colportores, né? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O trabalho de vocês, irmão, é um serviço a Deus, tá? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Você tem esperança do quê? Qual é a sua esperança? A esperança nossa é a esperança da glória. Só que a glória agora para você tem mais significado. A glória não é só você ser levado por uma luz resplandecente de Deus, não. Você ser introduzido para dentro de Deus. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ontem lá em Itaúna, eu mostrei Apocalipse 21:3. E Apocalipse 21:3, ontem, fala do tabernáculo de Deus com os homens. A visão do tabernáculo, desde que Deus deu esse modelo para Moisés no deserto para construir o tabernáculo, já mostrava ao homem que Deus deseja ter um lugar de habitação com os homens. Ele nunca se preocupou em ter uma morada com os anjos, mas ele se preocupou desde o início de ter um lugar de habitação com os homens. Aí quando Jesus veio à terra, em João 1 fala, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse habitou, em grego, ele armou o tabernáculo. Sabia? Quando Jesus Cristo veio em carne, ele veio para a humanidade, ele armou um tabernáculo entre os homens, cheio da graça e de verdade. Qual é o intuito disso, irmãos? Por falta da revelação, o homem não entende. Por falta da revelação, os crentes até agora não entenderam isso. Irmãos, Jesus era o tabernáculo que visava receber o homem para dentro de Deus. É ou não é? E ele trabalhou para isso, não é? Vou preparar-vos lugar. O que é isso? Para inserir vocês em Deus. E aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus quer fazer a sua morada em nós. Ele quer nos levar para ele, para nós habitarmos juntamente com ele. Então, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Finalmente Deus conseguiu concluir o que ele queria. Ele concluiu um tabernáculo de Deus com os homens. Conseguiu finalmente introduzir o homem, a igreja, para dentro dele. Essa igreja, que é sua noiva, agora é sua esposa do Cordeiro, é também o tabernáculo de Deus com os homens. Vocês entendem? E Deus habitará com eles. Esse habitar também é tabernacular. Deus armou o tabernáculo com eles. Deus tabernaculará com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Mas essa tradução não está boa. Nós achamos uma tradução boa da Bíblia de Jerusalém que diz: e ele, vírgula, não, ele, vírgula, ele quem? Deus,
ele, vírgula, quem é esse Deus? É Deus, hífen, com, hífen, eles. É o nome composto de Deus agora, é Deus com eles. O Deus não é mais só Deus, agora Deus é Deus com eles. E ele, Deus com eles, vírgula, será o seu Deus. Nosso Deus na eternidade futura será o Deus com eles. Porque o tabernáculo o tabernáculo de Deus é Deus com eles. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, até Deus não será mais o mesmo Deus do Antigo Testamento, da eternidade passada. Irmão, depois de todo esse trabalho, não só Jesus Cristo já foi inserido em Deus, mas, irmãos, Deus conseguirá inserir a sua igreja para dentro dele mesmo. E viveremos para todos sempre fazendo morada em Deus, habitando com Deus e em Deus. Irmãos, esse privilégio não foi dado para nenhum dos anjos. Esse privilégio foi dado para um homem rebelde, pecador, só erra, ignorante, não entende nada da vontade de Deus. Mas, irmãos, pela sua misericórdia, Ele nos limpou, nos purificou, nos redimiu, está nos transformando, está nos santificando. Ele vai nos glorificar. Essa visão tem que nos enlouquecer. Essa visão tem que enlouquecer e revolucionar a comportagem. A comportagem dinâmica tem que ser feita com essa visão. Vocês não estão vendendo sapatos. Vocês estão promovendo essa visão. O que Deus realmente quer fazer aqui na terra, com os homens. E o homem é privilegiado, né? O homem foi escolhido para ser coroado de glória e de honra, embora foi feito um pouco inferior aos anjos. Então Deus fez primeiro o trabalho em Jesus, homem. Ele foi coroado de glória e de honra através da morte e ressurreição. E Ele hoje é o nosso autor da salvação. Ele é o nosso precursor, entrou em primeiro lugar. Bom, deixa eu terminar aqui, Hebreus 6, para a gente terminar aqui. Versículo... Por que eu falei tudo isso? Porque o versículo 11 fala da plena certeza da esperança. Irmãos, é bom você e eu termos essa esperança. Essa esperança ficou mais consistente. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, fé e longanimidade, herdam as promessas. Você quer ser esse herdeiro das promessas? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Irmãos, Deus está dando para nós uma coisa que ninguém pensou. É um mistério da sua vontade, coisa que, sabe, se 0,01% dos crentes sabem disso, você faz parte disso que estão sabendo. Porque a maioria não sabe, a grande maioria não sabe, afinal de contas, por que Deus criou o homem, porque Deus salvou o homem, e para onde Deus vai nos levar através da sua salvação. Então, Deus precisou jurar para dizer que isso é verdade. Deus jurou para Abraão, só que não tinha mais superior a ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Irmãos, essa promessa é muito mais do que essa coisa superficial que as pessoas conheciam, não. A nossa esperança é muito maior. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Agora, falando sobre essa visão que nós estamos vendo, irmão, Deus também jurou por Ele mesmo, de que Ele vai fazer isso. Tenha certeza que Deus vai fazer isso. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a
imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Tenha certeza, irmão, tenha a garantia absoluta que Deus vai fazer isso que nós vimos esse final de semana. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas? É a promessa e juramento. Deus não pode mentir. Tudo que Deus revelou em João 14 a 17, pouco que nós vimos, irmãos, é coisa tão grandiosa, irmãos, que Deus teve que jurar que Ele vai fazer isso, e Ele vai cumprir a sua promessa. Vou ler de novo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém. Irmão, vamos lançar mão dessa esperança que Deus propôs para nós. Não viva miseravelmente como um homem sem esperança. A qual é esperança, tá? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esse além do véu, irmãos, hoje está no nosso espírito. O Santo dos Santos está no nosso espírito. Mas por outro lado, esse além do véu também, o Santo dos Santos que está no céu, sabia? Onde Jesus está. Jesus entrou, foi além do véu, Ele penetrou os céus. Então, nós hoje, irmãos, a nossa alma, ela é muito dependente. A nossa alma é muito frágil, é ou não é? Se ela não tiver uma âncora, ela fica balançando para cá, para lá. Não é isso? Como no mar. Ele fica aqui, ou vai para cá, ou vai para lá. Irmãos, nós precisamos de uma âncora. E essa âncora é a nossa esperança. Tudo que você ouviu nesse final de semana, que se torne a sua esperança. E que tenha certeza que Deus vai cumprir a sua promessa. Ainda que pareça impossível, Deus vai cumprir a sua promessa. Basta você continuar acompanhando a palavra profética. Então, lança a tua âncora para além do véu, nos céus. Não só no Santo dos Santos, aqui no seu espírito, mas também lá no céu. Irmãos, ela vai ficar firme. A sua alma vai ficar segura, né? E que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, Ele já foi lá. Entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou. Eu, encorajando vocês, colportores, vocês têm que ser os primeiros a ficarem loucos por essa visão. Vocês precisam ser os primeiros a enlouquecerem como eu estou me enlouquecendo. Com essa promessa, irmão, tão grande, que parece que nós estamos sonhando. Deus, no seu plano da salvação, Ele, no final das contas, Ele quer nos levar para dentro dEle, fazer parte dEle. Que coisa é essa? Parece coisa dos sonhos, parece coisa impossível de acreditar. Mas, irmãos, é verdade. Essa promessa Deus vai cumprir. Ele deu para nós com juramento. Ele vai cumprir essa promessa, ainda que pareça impossível, mas a palavra profética vai nos levar lá. Portanto, irmãos, nós estamos na reta final. Não volte mais para dar volta no deserto. Não volte mais para a infantilidade, criticar um ao outro. Um quer ser melhor que o outro, um quer ser superior ao outro. Competições, concorrência, inveja, contendas entre nós. Vamos deixar tudo para trás. Deixa para trás nos 40 anos do deserto. Agora vamos avançar. Com fé na palavra profética, vamos tomar o quê? Todas as cidades que tem pela frente, e nós vamos entrar na boa terra de Canaã. E vocês, colportores, sejam os primeiros a praticarem isso.
o Senhor dê perseverança para vocês, em longanimidade e alegria. Jesus é o Senhor.